Olá a todos, então eu vou iniciar minha apresentação da competição do Kaggle, da disciplina de tópico de computação visual 1, que é ministrada pelo professor Luciano Rebouças, e eu sou o docente João Carlos Simões Queiroz. Então eu venho nesse vídeo mostrar quais foram as minhas propostas para a solução do problema de classificação, onde primeiro eu vi que tive que analisar a quantidade de dados que estavam disponíveis. Vi que são 7 classes e que alguns dados de algumas classes elas estão desbalanceados. Como por exemplo nessa primeira classe 1 ela só tem 357 imagens, como a classe 2 que tem maior quantidade de imagens, né, 714. A partir desses dados eu vi que eu precisava fazer uma regulagem de pesos para cada uma. Então eu basicamente fiz a soma de todas e dividi pela quantidade, né, de 7, onde eu vi que a classe 1 ela tem 1,52, então a minha rede eu entrei com essa ponderação aqui dos pesos para cada classe, onde na classe 1 eu tenho que ter um peso maior para ela, justamente porque ela tem poucos dados, e assim por diante, como aqui na classe 2, como ela tem muitos dados, então o peso foi um pouco menor. O formato de entrada na minha rede foi de todas as redes, né? Foram de 224 por 224 pixels, com um valor de pixel entre 0 e 1. Com a pouca quantidade de dados que foram disponíveis, eu tive que ter um aumento dos dados. Então eu utilizei o Data Augmentation, onde eu utilizei algumas técnicas para aumentar, como o Flip, horizontal e vertical, Translation, com esses parâmetros aqui já mostrados, o Rotation, com esses parâmetros daqui, Zoom, com esses aqui embaixo, Contrast, esse, e o Brightness com esse daqui. Em todas as redes que eu desenvolvi, eu utilizei esses mesmos parâmetros. Estrutura da minha rede. Então, eu criei 5 redes neurais. Eu vou mostrar aqui mais à frente cada uma delas. E no final eu mostrarei o porquê foi que eu tive que fazer, eu escolhi fazer 5 redes e como é que elas estão conversando entre si para dar uma predição final. A primeira rede, que eu chamo de CNN1, ela contou com a camada inicial de 16 filtros com kernel 3x3, função de ativação ReLU, max pooling, depois outra função convolucional 32 filtros com 3x3, max pooling, outra camada e assim por diante, utilizando o Dopalt também de 40. E as últimas duas camadas, né, foi uma MLP, onde a primeira camada tinha 100 neurônios de função de ativação ReLU e a última 7 para a classificação das 7 classes e a função de ativação Softmax. Utilizei o otimizador foi o Adam, a função de perda foi o Category Crossing Topics e para essa rede CN1 eu utilizei 120 épocas de treino. Aqui nesse gráfico, na abscissa temos as épocas e na ordenada o loss. Em azul o loss mesmo do treino e em laranja o loss da validação da rede. A gente percebe que eles estão aqui caindo, mas mesmo assim é uma grande perturbação na validação. Posso passar aqui para a próxima. Nessa próxima rede eu utilizei também os mesmos parâmetros, só que agora eu utilizei com 240 épocas. A gente vê que a rede ela tende aqui a descer, mas ainda está começando a ter uma cara de overfitting aqui na rede. Ela começa a se separar. Está aprendendo bastante aqui no treino, mas está errando já aqui a validação, que pode ser ruim mais na frente. Já treinando a CN3 agora com os mesmos parâmetros também, mas utilizando 360 épocas eu vi, ficou mais claro esse overfitting aqui. O treino ele não desceu mais tanto em relação ao anterior e a validação que meio que estabilizou, continuou, tende a continuar na vertical. Então com isso eu parei de fazer o treino nessas condições. E eu parti para uma CNN4, onde eu mudei alguns parâmetros, como por exemplo o dropout para 20%. Eu retornei as épocas para 120, onde eu vi que não tinha tanto overfitting, né? E percebe-se que também que aqui está tendo um decaimento da rede.
Tanto do treino como em função de perda do treino como da validação, mas ainda está tendo um afastamento, começaram a se afastar aqui. E para a última rede que eu treinei, a CNN5, também eu reduzi a quantidade da camada convolucional. E aqui aqui o restante é igual também. E com 120 épocas eu percebi que ele começou a voltar a ficarem mais juntos, tanto a validação de lojas como a validação. O treino e o loja da validação começaram a descer mais juntinhos aqui. Mas eu não consegui continuar a treinar. Com essas 5 redes que eu apresentei, eu tive que fazer então uma estrutura para a predição, pegar essas 5 redes e ver como é que elas iam conversar entre si. Então as 5 que eu já citei aqui anteriormente. O que acontece? Temos a imagem de entrada, então a imagem vem para todas as redes ao mesmo tempo e cada rede vai fazer uma predição. Então vai ter a predição hashtag 1, 2, 3, 4, 5. Eu guardo esses valores de predição e suponhamos que a CN1 falou que aquela imagem é classe 1, a CN2 também é classe 1, CN3 classe 4, classe 2 e classe 3. Eu via qual a quantidade que mais redes disseram que era. Nesse caso disse que era A1. Com isso eu considerava que aquela imagem era a classe 1. Então a classe escolhida para essas condições era 1. Contudo, se acontecesse algum empate, por exemplo, se essa rede aqui, em vez de escolher 2, escolhesse 4 e houvesse um empate entre essas 4 aqui, então eu dava um peso maior para a rede que tivesse um F1 score maior, então seria considerado vencedora. Se esse aqui tivesse um F1 score maior em relação aos anteriores, então eu consideraria essas aqui, caso ocorresse empate. E com isso eu fiz o meu trabalho de submissão e enviei. Então, a conclusão dos meus envios, né? No Public eu fiquei com 52% de acerto, fiz 23 submissões. Já no Private eu não fiquei muito bem, né? Fiquei só com 38% de acerto. E é isso aí. Valeu, qualquer coisa, só falar.